Blitz Clube. Olá, muito bom dia para você. Tô chegando com o programa Sala de Entrevista. Sou o Fernando Almeida. Vamos juntos até às 11. Hoje o Sala de Entrevista falando sobre a greve dos professores do estado de Minas Gerais. Vou conversar com Maria Eucilene, representante do Sindiúti, e também a Ellen Christian Bernardi, que é professora de Sociologia. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Um ótimo dia para você, ótima manhã de segunda. Você que ouve a nossa programação aí no seu carro pelas ruas da cidade, você que ouve no trabalho, em casa, toda Brasília de Minas ligada na Clube, você ouvindo nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura e você que acompanha também o nosso programa na internet pelo site clube93fm.com.br e ainda pelo aplicativo Clube em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre a greve dos professores do estado. Estou recebendo aqui nos estúdios da Clube a Maria Eucilene Fernandes, professora de Geografia e representante do Sindiúti aqui em Brasília de Minas, e também a Ellen Christian Bernardi, professora de Sociologia. Bom dia, Eucilene, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Fernando, bom dia a todos que estão assistindo a rádio neste momento. Bom dia, Ellen. Seja bem-vinda, Ellen. Bom dia, Fernando. Muito obrigada. É um prazer estarmos aqui para falar de coisas tão importantes para a nossa categoria. Muito bem. Os professores do estado de Minas Gerais entraram em greve, né? Qual a reivindicação, Eucilene? Você que é representante do Sindiúti, o sindicato que representa a categoria aqui no estado, qual a reivindicação da categoria nesse momento? A reivindicação é em torno do acordo 21.710 de 2015, que foi firmado pelo governo com os profissionais da educação e que não está sendo cumprido. Nós queremos o cumprimento desse acordo e que diz respeito ao piso salarial dos professores profissionais. Tem a lei que estabelece o piso salarial nacional, né? Qual é a lei, Eucilene? A lei é 11.738 de 2008. Então tem 10 anos que nós estamos nessa luta em defasagem do nosso salário com a lei federal que garante pra gente o piso salarial na carreira. E o que prevê essa lei federal? Qual o valor desse piso que o professor tem direito? Esse piso ele é reajustado ano a ano. O valor dele esse ano é de R$ 2.455,35 reais. Se considerar com outras categorias, é um menor piso que a gente tem nas categorias que tem curso superior. Mas mesmo assim, vários estados não cumprem e Minas é o que não está cumprindo o piso e ainda, se comparado com outros estados, que pagam mais do que esse valor para os profissionais da educação. Mas há mesmo uma grande defasagem no salário do servidor da educação em Minas Gerais? Sim. Um professor que inicia hoje no estado, ele recebe R$ 2.135, que é o valor que está no edital do concurso. Na verdade, o salário dele é R$ 1.982,54. É esse que um profissional que iniciou hoje recebe. Se você tomar como base R$ 2.455, é quase R$ 400 reais mensalmente que está sendo tirado do bolso dos professores. Então, um professor no início de carreira no estado de Minas Gerais hoje recebe quanto que você disse aí? Na lei, no contra-cheque dele, ele vem R$ 1.982. Para o concurso que foi publicado agora, o salário será de R$ 235,64. Ellen, vocês falaram pra gente ali na pré-entrevista que teve também uma negociação em 2015 com o governo de Minas para adequação do salário da categoria, né? O que houve que isso não ocorreu?
É o que acontece, Fernanda. Esse movimento de greve está ocorrendo justamente porque esse acordo histórico, né, porque governos anteriores não tinham assumido esse compromisso com a nossa categoria, né, o que acontece é que esse acordo não foi cumprido. É para que o piso nacional fosse pago à nossa categoria, o que não aconteceu. Nós tivemos grandes avanços a partir desse acordo, mas quando chegou em 2017, agora 2018, o governo de Minas ele não está cumprindo com aquilo que foi acordado no ano de 2015. Então, nós estamos aí com, além do atraso do piso nacional, o não pagamento do piso, nós estamos com o parcelamento do 13º em 4 parcelas, o atraso no pagamento, nós temos agora uma escala de pagamento que nós não podemos nos comprometer, porque nós não sabemos ao certo, ao dia que nós vamos receber, né? Uma tabela que todo mês o governo mostra que dia que nós vamos receber, não recebemos mais no 5º dia útil, o IPSENG ele não está recebendo os repasses, né? O que acontece? Descontado em folha, o nosso pagamento está sendo descontado e esse repasse não está sendo feito ao IPSENG. Nós tivemos, inclusive, servidores daqui de Brasília de Minas que teve cirurgias, exames, né? Com laboratórios de hospitais conveniados ao IPSENG que foram cancelados porque não está havendo esse repasse. Sem tirar o dinheiro da merenda, né? Da manutenção, que também não está sendo repassado. São várias pautas, né? Que nós estamos reivindicando, que foi acordado em 2015 e que não está sendo cumprido. Oi, Silene, e o sindicato? Qual a posição que o sindicato tem passado para vocês com relação a isso, a esse não cumprimento do governo do estado com esses deveres que foi acordado, inclusive, em 2015? O sindicato, foram acordados, né? Ele tem tentado negociar e, maioria das vezes, o governo não aceita as reuniões, não faz reunião com o sindicato. Isso tem levado, então, um desgaste. Essa questão de você tentar e não conseguir leva ao desgaste. Na última Assembleia, o governo ele fez uma contraproposta, que seria esse pagamento, tudo isso que a gente está reivindicando, ele pagaria, inclusive os atrasados, dividiria em 8 vezes, iria regularizar a situação do IPSENG, e várias outras reivindicações nossas seriam atendidas. No entanto, ele coloca tudo isso em relação à lei de responsabilidade fiscal. Se o Estado atingir 46,5%, nada poderia ser feito, a gente não receberia esses aumentos. É uma cláusula, a gente chama cláusula de barreira, porque ele impede a gente de reivindicar. Então, essa foi a principal, esse se atingir a lei. Então, esse aí tem sido um dos impedimentos de chegar à negociação, porque os outros nós aceitamos, mas essa cláusula é impossível, seria um retrocesso em tudo aquilo que a gente adquiriu até hoje em luta pelo nosso salário. Inclusive, a gente fez contato com a assessoria de comunicação do governo do estado e a Secretaria de Estado da Educação nos enviou uma nota que, no decorrer do nosso programa, essa nota do governo do estado será lida aqui na íntegra, para passar também aí as informações do lado do estado com relação a essa greve em Minas Gerais, a greve dos professores. Silene, e por falar nessa greve, ela é uma greve por tempo indeterminado? Como que será esse movimento em todo o estado de Minas Gerais e aqui em Brasília de Minas? Tem ganhado força? O movimento ele iniciou no dia 8 de março, começa sempre na capital, mas ele tem crescido. Inclusive, as cidades do interior estão fechadas, né? As escolas estão fechadas. E isso, então, mostra que o movimento tem crescido a cada dia. Esse crescimento é bom, porque mostra a força dos profissionais da educação, porque nós somos 230 mil, nós temos força suficiente, mais adesão é mais pressão. Quanto ao tempo, a gente tem um prazo, a gente dá um prazo indeterminado, porque tudo que as negociações acontecer, a negociação, a greve vai cessar, só depende do governo, não depende só da gente, tá? E aí é que a gente também pede para pais, alunos, o apoio. Nós precisamos desse apoio. Nós não estamos prejudicando filhos de ninguém. Nós sabemos que existe uma lei federal que garante 200 dias letivo para o aluno. A greve, acabando a greve, a gente começa a reposição
nas escolas, a gente faz a reposição com o aluno, então isso é garantido por lei, e o que é de lei, a gente cumpre. Muito bem. Qual a importância, Ellen, e aí vocês duas respondem essa pergunta para a gente, qual a importância dos governos valorizarem os professores? E essa valorização, digo os governos, governo federal, governo estadual e o governo municipal também, porque existem professores da rede municipal de ensino também, e todos, né, de uma forma geral, no país, são desvalorizados, né? E essa valorização que começa aí por salários, mas passam também por outras situações, né? Outras questões dentro da educação. Qual a importância de haver essa valorização maior, Ellen? Bom, Fernando, parece clichê, mas toda vez que a gente fala de transformação, de mudança na sociedade, nós nos lembramos da educação. Então, é mais uma vez essa frase clichê que o Brasil só vai mudar, a nossa sociedade só vai mudar enquanto nós tivermos educação de qualidade, quanto o Estado, o município oferecer aos nossos alunos uma educação de qualidade. E nós acreditamos que o início dessa educação de qualidade começa na valorização do profissional da educação. Enquanto nós não tivermos um profissional da educação, e quando eu me refiro a profissional da educação, não estou falando só de professor, eu estou falando de ATBs, eu estou falando de ASBs, eu estou falando de supervisores, orientadores educacionais. Essa transformação só vai acontecer quando nós formos valorizados. E como é que acontece essa valorização? É no salário. Porque nós precisamos comprar, nós precisamos viver, né? Nós precisamos sobreviver, e nós vamos sobreviver quando nós tivermos um salário digno. Nós vamos pensar que o professor, ele tem que se preparar para estar em sala de aula, né? Ele tem que ler um livro, né? Ele tem que suprir as suas necessidades básicas, né? Em Brasília de Minas, nós ainda temos uma vantagem, porque nós não precisamos pegar transporte coletivo, que é tudo perto, né? Com exceção, salvo exceção, aos nossos colegas que trabalham na zona rural, que ainda tem que pagar o transporte para ir. Então, nós vamos pensar que a valorização, enquanto profissional, do nosso salário é sim o primeiro passo para que haja uma educação de qualidade, para que realmente a nossa educação seja transformadora, para que realmente aquela mudança que nós tanto almejamos e desejamos saia do sonho e vire algo concreto que nós podemos ver aonde? Nos nossos alunos educados, politizados, passando em universidades federais, estaduais, e tudo isso, o princípio de tudo isso ocorre na valorização do profissional da educação. E você, Ocilene, com relação a essa desvalorização que os governos... isso é histórico, né? Então, o que você tem a dizer com relação a isso? Professor desvalorizado no Brasil? Isso é uma questão histórica, né? E quanto você desvaloriza o professor, você desmotiva também o magistério. Hoje eu trabalho com ensino médio e eu vejo nas salas de aula, você pergunta quantos alunos pretendem fazer uma licenciatura. É quase nenhum. De uma turma de 40 alunos, você tem ali um aluno que deseja ser professor. E na maioria das vezes, claro que isso tem muita exceção, né? Tem algumas exceções. Os alunos que vão para o magistério são aqueles que não têm outra opção financeira e acabam indo para a escola não como aquele bom profissional para poder melhorar a educação. Faz como se fosse um bico. E fazer bico na educação é você alejar uma população inteira durante vários tempos. Porque o aluno que vai para a escola, que vai passando de ano, sem ter conhecimento, sem ter aprendizagem, ele praticamente está sendo um analfabeto funcional. Você acha que no momento a educação passa por uma grande crise? Nós estamos nessa crise tem anos. Não é de hoje, não. Eu tenho 30 e tantos anos de serviço, né? Já sou aposentada de um cargo, ainda estou na ativa. Eu passei por todas essas promessas de melhoria de educação. Toda época, toda eleição vai melhorar. Cada projeto que chega, cada projeto que não se cumpre, ele apenas gasta dinheiro. Não adianta você colocar para a escola, melhorar a escola, como se diz, vou fazer isso e aquilo na escola, e não preparar o profissional, não dar ele condição de ele poder se sentir feliz. O professor tem que ir para a escola feliz. Feliz porque ele tem um bom salário, feliz porque ele tem uma escola que é boa para poder receber, feliz porque os alunos estão felizes. E isso é que é importante hoje. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouco a Eucilene e a Ellen vão falar sobre uma questão aí que em algumas greves são notadas,
também, que é uma certa desunião da classe em manter firme movimentos de greve aqui em Minas Gerais. Daqui a pouquinho o programa Sala de Entrevista volta, continue com a gente. Se você quiser fazer alguma pergunta para as entrevistadas de hoje, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 999 13 3993. Volto já. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Hoje falando sobre a greve das escolas públicas do estado de Minas Gerais. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. E as entrevistadas de hoje aqui no nosso programa são Maria Eucilene Fernandes, professora de Geografia e representante do Sindiúti aqui em Brasília de Minas, o sindicato que representa a categoria, e também a Ellen Christian Bernardi, professora de Sociologia. Vou perguntar para Eucilene. Eucilene, em alguns momentos de greve, a gente percebe uma certa desunião da categoria, porque a gente percebe que alguns professores aderem à greve, outros não, algumas escolas aderem, outras não aderem, e quando há, por exemplo, uma ameaça do governo em cortar salário, essa greve vai se enfraquecendo e caminha para o término. Por que isso acontece? Que em outras categorias, por exemplo, como o caso da polícia, quando a polícia entra para uma greve, ela entra muito firme, né? E aí essa categoria consegue obter os resultados, consegue alcançar os objetivos de uma greve, o que é o contrário no caso dos professores. Por que isso ocorre na categoria? Eu costumo falar nas salas de aula que uma greve de professor, ele não traz prejuízo para o governo. A greve, ela é como dos policiais, como dos bancários e outras categorias, ela causa prejuízo e então há uma cobrança muito maior. A educação ainda ela não é uma prioridade nem no país e nem de muitos pais também ela não é prioridade. Então ela não incomoda, porque o que incomoda leva pouco tempo para se resolver. O que acontece é que a parte dos profissionais, eles não aderem à greve, alguns por falta de informação e outros também porque a categoria já ganha um salário bem baixo. Então não tem como você garantir, no caso de um corte de pagamento, garantir sua subsistência, né, enquanto você está em greve. E quando isso acontece, então muitos, por não passar fome, eles voltam ao trabalho, furando a greve, né, e não conseguem manter. Isso também as ATBs, as ASBs, que muitas vezes nem entram em greve. Então a greve fica mais por conta dos professores que fazem esse movimento. Mas graças a Deus, nós estamos tendo na entrada no magistério um grupo de professores, né, eu vou falar assim, um novo lote de professores que estão sendo nomeados, e com coragem. Porque eu falo que para fazer uma greve, o professor tem que ter coragem. Coragem de dar a cara a tapa, coragem de ir à luta, de fechar uma escola, de reivindicar o que é direito. Nós não estamos reivindicando nada que não seja nosso direito. Porque você fala que a greve dos professores não traz prejuízo para o Estado, né? Mas se essa greve prolongar muito, pode haver aí manifestações populares, né? E a manifestação popular ela tem grande peso sobre os gestores. Então, por que os professores não segurar mais uma greve quando eles buscam esses objetivos? A gente tenta. Não é por falta de tentativa, a gente vai nas escolas, faz a manifestação. Brasília de Minas já está de parabéns. Praticamente todas as escolas estão fechadas e a gente pretende manter. A greve que nós maior greve nós tivemos foi 101 dias em 2011. Foi no governo anterior e que a gente amargou, para dizer assim, um grande sofrimento. Salários cortados.
Tivemos outros professores contratados para poder trabalhar no nosso lugar e a gente fora da sala de aula. Esses professores muitas vezes não eram preparados, estavam fazendo bico. Virou uma anarquia dentro da escola, porque o governo queria nos intimidar. Havia também a mídia, né, que a gente tem que lembrar, que sempre está a favor, quase sempre, né? Não vou falar, está a favor do governo. E isso é um impedimento. Os pais que muitas vezes acham que professores servem de babás e aí ficam por fora reclamando que o professor faz greve, que o professor ganha muito bem. Mas eu acho que ninguém conhece a realidade de um professor. Você investir na sua carreira, graduação, pós-graduação, mestrado e até doutorado, e no final do mês você vê que o seu salário escoa pelas mãos, porque você não dá conta de cumprir os compromissos mínimos que a gente tem direito. Quais as outras reivindicações que estão embutidas nessa greve aqui no estado de Minas Gerais? E você falou que Brasília de Minas já há uma boa adesão, já tem uma quantidade grande de escolas. E no estado, como está a adesão à greve no estado todo? Está crescendo a cada dia. Acho que ela começou com praticamente 20% de adesão. Hoje a gente já pode contabilizar quase que 80% de adesão em todo o estado, se eu não estiver enganado com o número. Mas o que a gente reivindica mesmo é os trabalhadores, né, o salário que está atrasado, parte do salário atrasado. Divide o salário em parcelas, 2, 3 parcelas, paga-se a primeira tal dia e a segunda demora para cair na conta. O atraso no pagamento, né? O endividamento também, que muitos têm, paga conta de água, de luz e outras contas, empréstimos, tem que pagar juro porque não dá conta de cumprir o compromisso em razão do atraso do pagamento. O 13º nosso, que foi parcelado em 4 parcelas. Temos também o desconto dos empréstimos consignado. Muita gente, o professor vive de empréstimo, não adianta nem mascarar isso aí, que é uma realidade. Esses descontos não estão sendo repassados para os bancos e eles mandam cartinhas cobrando dos profissionais, inserindo o nome deles no Serasa, né, que está em dívida, sendo que no próprio contra-cheque já vem o desconto. Tem também os repasses de manutenção da escola. Os descontos também do IPSENG, que não está sendo passado, o professor consultas, exames, não pode fazer porque o IPSENG está recusando, e várias outras questões que está acontecendo na educação. Então, nesse momento, o governo do estado tem uma dívida com os professores. E grande essa dívida. O que a gente está reivindicando mesmo é o pagamento do piso que foi feito no acordo de 2015. Esse acordo, ele dividiu, às vezes fala assim, professor é intransigente, mas nós dividimos, em 2015, o nosso salário, ele era 1.767, o salário de um professor. Eu estou pegando aqui o meu, eu que já sou um pouco mais velha, então eu ganhar um pouco maior, mas um professor não era 1.400 e pouco, os outros profissionais. Então, concordou, o acordo era de que se dividiria em 3 parcelas. Uma parcela de 13,6, R$190, essa foi paga. A outra parcela de 135, que deveria ser para agosto de 2016, e depois as 2 parcelas incorporariam, o que daria um aumento maior, e quando a outra parcela entrasse, a gente teria um ganho melhorzinho. A outra seria no mês de agosto de 2017, não entrou, seria de 137,48. E isso tá assim, isso tudo é dívida do governo com a gente, tá tudo atrasado. Nós não estamos recebendo esse repasse. Isso aí causa, então, quando é que nós vamos chegar ao piso de 2.455, que é o mínimo. Lembrar que piso é o mínimo que um professor deve receber. Eu Silene, uma frase sua aí me chamou a atenção, você diz que professor vive fazendo empréstimos. Quando você diz isso, é claro que o professor ele tem uma necessidade de recorrer a situações como essa para manutenção das necessidades financeiras, né? Isso é prova de que o salário do professor é inadequado para a categoria.
Eu gostaria de perguntar para vocês duas, porque o médico, ele precisou de um professor para se formar, o advogado também precisou do professor, todas as outras categorias, todos os outros profissionais precisam de um professor, de um mestre para se tornar um profissional naquela área. No ponto de vista de vocês, por que há essa discrepância salarial? Por que o professor não é tão valorizado no país inteiro? Eu vou contar um caso aqui e depois eu passo a minha colega Ellen. Eu fiz uma viagem, eu fui em um país e quando eu falei que era professora, a pessoa estava numa loja, me perguntou, eu vi a admiração deles por eu ser professora. Então, nos outros países, o professor é a categoria mais elevada, é visto como sendo quase que um herói. E isso é histórico. Então, eu vou deixar. E isso, assim, me levou a ver que no Brasil, o professor ele é desvalorizado porque nós somos um país que valorizamos a conta corrente. Então, como o professor ganha pouco, ele é desvalorizado. Se ele ganhasse muito, provavelmente ele teria, eu já falei anteriormente, mais pessoas querendo ser professor, é isso? E não teria o quê? Os melhores alunos estariam querendo ser professor e não aqueles alunos que às vezes não tiveram sucesso na escola, voltando para a escola para dar aula para nossos filhos, nossos netos, né? Vou passar para a Ellen agora. Bom, Fernando, na hora que a gente fala dessa questão de educação, é uma questão assim que dói muito na gente, né? Por nós estarmos todos os dias nas salas de aula, a gente ouvir e ver essa situação. Nós vamos pensar que essa questão da educação, ela é uma questão, além de histórica, ideológica. Nós vamos pensar que governo nenhum, né, elite, aqueles que dominam, que têm o poder, quer uma população, cidadãos críticos, participativos e autônomos. E nós vamos pensar que é a partir daí, de uma educação de qualidade, que nós vamos ter cidadãos aptos a viver em sociedade. Darcy Ribeiro fala que a educação ela não está em crise, né? É um projeto. Né? Essa crise da educação ela é um projeto, porque nós vamos pensar que a partir do momento que nós tivermos conhecimento, que nós formos politizados, e conhecermos, né, as algemas que nos prende, conhecer tudo aquilo que faz com que nós sejamos manipulados, que seja pelo Estado, que seja pelo governo municipal, pelo governo estadual, federal, pela mídia, a partir do momento que nós temos conhecimento disso, aí a transformação vai acontecer. Então nós vemos que na educação, infelizmente, qualquer pessoa pode entrar e dar aula, né? Com essas reformas agora, o notório saber, né? Qualquer pessoa que tem um notório saber. Aí não leva em conta a preparação do professor. Quando eu digo preparação, é estudar para ser um professor, né? Ter metodologia, didática, porque acontece hoje... O médico só é médico porque teve um professor, o advogado só é advogado porque teve um professor, e o engenheiro. Aí nós estamos em algumas profissões elitizadas, como o curso de Direito, de Medicina, de Engenharia, de Odonto, em detrimento das licenciaturas. Porque o que acontece? Porque, infelizmente, nessa sociedade capitalista que nós vivemos, mais importa o ter do que o ser, né? Então, ser professor na nossa sociedade é não ter um salário bom, é não ter um prestígio social, né? É não ter um prestígio político, mas na hora que nós nos atentamos e vemos que a nossa força ela é maior, porque nós conseguimos sim transformar uma sociedade, nós conseguimos sim fazer com que isso de fato aconteça quando nós somos valorizados, quando nós temos professores aptos, preparados para trabalhar. Ellen, você acha que a luta dos professores deveria ser uma luta social, uma luta de toda a comunidade, porque a educação é o caminho para a retirada dessas algemas que você cita? Com certeza, né? Nós vamos, anteriormente a isso, nós estávamos falando que a greve, né? A palavra greve, ela surgiu, é uma palavra de origem francesa, que vem de uma praça em Paris, onde os operários que não tinham trabalho ou que queriam reivindicar se juntavam nessa praça, e como o Rio Sena trazia muito gravetos, aí ficou o nome greve. Então nós vamos pensar que a greve é um movimento que não é só do profissional de educação,
educação, são dos pais, dos alunos, porque nós estamos buscando uma transformação maior, não só para nós professores, mas para toda a sociedade. Então nós estamos aqui no intuito de chamar essa sociedade. É uma luta social, né? Nós não estamos querendo derrubar governo, nós não estamos querendo reeleger governo, nós estamos lutando por um direito que é nosso, um direito que anos atrás, né, em contextos históricos passados e não tão distantes, muitos morreram para que nós tivéssemos esse direito. Então a greve hoje é um direito legítimo. E o que acontece? Por pressão, por medo, né, muitos dos nossos colegas acabam não se juntando a essa causa, com medo do pagamento ser cotado, com medo de perder o contrato de trabalho, né? E nós vamos pensar que a Constituição de 88 garante a legitimidade da greve. Nós estamos usando, de fato, aquilo que é o nosso direito. Enquanto nós não tivermos consciência de que o poder está nas nossas mãos e que é com a greve, é com paralisação, é que nós vamos conseguir mudança, vai acontecer. Nós vamos pensar que no Brasil, por exemplo, houve uma grande greve no ano de 1917, né, que começou em São Paulo e foi para o sul do país, que houve, né, nesse momento, grande busca de grandes conquistas e que hoje nós temos que fazer isso. Infelizmente, Fernando, a greve não é uma coisa boa, não é. Ela causa incômodo, ela causa transtorno, mas é nesse incômodo, é nesse transtorno que nós estamos pressionando o Estado a nos ouvir, a nos atender. Nós estamos dispostos a fazer um acordo, né? Nós queremos que o Estado cumpra esse acordo. A greve não é culpa do trabalhador, a greve é culpa do Estado, porque em algum momento o Estado não condiz com aquilo que era para ser feito. Nós estamos reivindicando aquele que são os direitos nossos direitos trabalhistas. E cabe não só a nós, mas toda a população. Isso nós estamos chamando a população para participar conosco. Nós não estamos querendo ficar dentro de casa para viajar, para passear, para ficar sem fazer nada, não. Até mesmo porque o Silene falou, e há uma lei que garante ao aluno 200 dias letivos, e essa greve que nós estamos fazendo por tempo indeterminado, se ela perdurar, que seja 60, 90, 120 dias, nós teremos que repor isso ao aluno porque é direito dele. Você falou aí, citou uma frase, que a crise na educação, na verdade, não é uma crise, é um projeto. Ou seja, governos anteriores projetaram esse momento no ponto de vista do pensador que você citou aí. Mas qual é o momento da virada, Ellen? Em que situação em que a sociedade tem que virar a mesa? Porque a educação, partindo do ponto de vista da tamanha importância que tem para uma sociedade, não pode ser um projeto de governos e um projeto de decadência. Fernando, é justamente nisso aí, né? O governo, ele fez um acordo e ele falou que está disposto a nos pagar, mas ele está nos condicionando a um si de 46,5% de responsabilidade fiscal. Então, se ultrapassar isso, o Estado vai falar assim, ó, nós não vamos pagar o acordo porque ultrapassou essa margem que nós temos, que é legal. Aí é isso que eu quero mostrar para você. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos lutando para que isso não se reproduza. Nós estamos num ano delicado, que é um ano eleitoral, né? E é nesse momento que nós devemos, sim, fazer esse chamamento e virar a mesa. E meus alunos perguntam assim para mim, Ellen, mas como é que nós vamos conseguir essa transformação da sociedade? É reivindicando, é saindo para a rua, é usando as ferramentas que nós temos. Nós vamos pensar que os movimentos sociais, a criação dos sindicatos, as paralisações, as greves, é o recurso que nós temos dentro da nossa sociedade de fazer essa virada, de fazer com que isso realmente, esse projeto acabe, que não é só de governos anteriores. Se nós formos analisar no Brasil, é praticamente desde quando o Brasil ele foi descoberto pelos europeus, né? Nós vamos pensar que nós sempre estivemos à mercê de uma elite que dominava economicamente e também dominava intelectualmente. Então é esse o momento de virar a banca, né? É fazer greve, é paralisar, é sair para a rua, é pressionar o Estado a fazer com que aquilo que nos é direito e que está na lei seja cumprido. Muito bem, Ellen, nós estamos chegando ao final desse segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Se você quiser fazer alguma pergunta para as entrevistadas de hoje sobre a greve do Estado de Minas Gerais, a greve dos servidores da educação,
Educação. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Daqui a pouquinho, a Eucilene vai falar sobre uma situação em que, em certos momentos, o Sindiúti, o sindicato que representa a categoria aqui em Minas Gerais, é questionado também por se envolver politicamente em algumas situações. Daqui a pouquinho ela vai responder essa pergunta aqui no programa Sala de Entrevista. Depois do intervalo tem também a resposta do governo do estado, que nos enviou uma nota sobre a greve, e ainda as perguntas dos ouvintes. O Sala de Entrevista volta já, continue com a gente. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Agora eu vou perguntar para a Maria Eucilene sobre uma questão em que alguns momentos foram questionadas com relação ao Sindiúti. Maria Eucilene, em alguns movimentos de greve, o Sindiúti foi questionado com relação a alguma politização do sindicato. O sindicato, segundo algumas pessoas e até mesmo alguns professores, o sindicato teria aí se envolvido politicamente em algumas questões, e isso poderia enfraquecer a representatividade desse sindicato no estado. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu vejo o seguinte: o movimento de greve, o movimento sindical no Brasil está muito ligado ao PT. Sempre esteve, né? Então, esse movimento, quem está à frente desse movimento, seja o líder, a Beatriz Cerqueira, que está sempre lá nos defendendo, e eu acho uma fala dela muito interessante, que em 2011, mesmo com um acordo assinado pelo governo anterior, nós tivemos, não fomos atendidos, ele assinou e tudo que a gente poderia sofrer de ruim aconteceu com a gente. Ela prometeu que colocaria o piso na nossa carreira, que era a nossa reivindicação, era o nosso direito. E quem está à frente, na luta, está sempre dando a cara aos tapas, né? Sempre tem muita visibilidade. E aí, sim, as pessoas começam a associar a fala da pessoa, a carreira política, não sei, a querer ser isso, ser aquilo. Com certeza, alguém pode falar que Ellen e eu estamos interessados em ser candidatos em alguma coisa. Pelo contrário, nós estamos defendendo uma categoria. Nós não estamos interessados politicamente em nada de cidade, nem outra coisa, não. Nós só queremos ter os nossos direitos reconhecidos. Então, justamente por isso que muita gente associa política a quem está à frente, né? Mas o sindicato, ele se engajou, né? E a categoria também na eleição do governador Fernando Pimentel. Vocês não acham que a categoria foi traída pelo governador por não ter cumprido todos os compromissos dele com essa categoria? Ellen já falou anteriormente que a nossa luta não é contra o governo Pimentel em si. Nossa luta é para o cumprimento de um direito. Lógico que Fernando Pimentel foi eleito em sua grande maioria por professores. Mas ele foi a libertação nossa. Eu falo que ele representava a libertação da educação do governo anterior. E essa libertação, então, veio justamente em 2015 com esse acordo que ele assinou. Outro momento histórico para nós, outro momento muito bom, porque era a realização de um sonho, ter o piso na carreira. Os últimos 2 anos, 2016 e 2017, ele tem deixado de cumprir. Mas isso, a gente está reivindicando justamente isso, o cumprimento desse acordo. Porque se não deu certo, se não cumpriu, se não deu certo, nós vamos campanha de novo, nós temos esse poder. Nós somos 238 mil profissionais que podemos tirar e colocar o governo. Isso é notório, não tem como fugir disso. Se a classe se unir, a gente elege e a gente tira quem quiser. O que eu não sei, eu não estou fazendo política para ninguém, nós não temos candidato ainda nenhum, ninguém está pensando aqui em eleição de 2019, de 2018, o que nós queremos mesmo é o piso na nossa carreira, é o cumprimento desse acordo. Porque governo que faz acordo e não cumpre, para mim ele é caloteiro. E por falar em governo, agora eu vou ler a nota do governo do estado sobre a greve dos servidores da educação.
Prezado Fernando, segue nota solicitada sobre a greve dos trabalhadores da educação. A nota é da Secretaria de Estado de Educação. Secretaria de Estado de Educação destaca que o governo de Minas Gerais se empenhou nas últimas semanas na busca de uma conciliação com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Sindiúte, que atendesse as partes envolvidas e garantisse a regularidade do ano letivo dos estudantes da rede. Desde o início das negociações, o governo tem reafirmado o compromisso com o pagamento do piso, mas tem salientado a impossibilidade de conceder os reajustes de 2017 e 2018, principal reivindicação dos trabalhadores neste momento, por ter ultrapassado o limite de gasto com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e em virtude das dificuldades orçamentário-financeiras do Estado. À exceção do reajuste do piso dos anos de 2017 e 2018, o governo de Minas Gerais cumpriu os itens do acordo assinado com a categoria em 2015. Entre eles, o pagamento de reajustes que aumentaram o salário inicial do professor de educação básica em 46,75%, passando de R$ 1.455,33 para R$ 2.135,64, para uma carga horária de 24 horas semanais. Os ganhos atingiram todas as carreiras da educação, inclusive os aposentados. Além disso, desde o início da gestão, o governo nomeou 50.457 novos servidores e introduziu o pagamento do adicional de valorização do servidor, ADVEB, que corresponde a 5% de aumento no vencimento básico do servidor a cada 5 anos de serviço. O ADVEB já está sendo pago a mais de 40 mil servidores que fazem jus ao benefício. O governo descongelou as carreiras e publicou 59 mil progressões de grau e 36 mil promoções de nível, que impactaram positivamente nos salários dos servidores. Além disso, durante as reuniões de negociação que aconteceram em fevereiro e março, o governo apresentou uma série de propostas rejeitadas pelos trabalhadores em assembleias. São elas: pagamento em 8 parcelas do saldo da correção do piso nacional de 2016, referente aos meses de janeiro a março de 2016, a partir de abril de 2018. Retomada das nomeações de novos servidores para a educação, até o total de 60 mil, conforme acordo. Reafirmação por parte do governador Fernando Pimentel do compromisso com a implantação do piso nacional do magistério, em carta endereçada aos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Publicação, ainda no mês de março, das resoluções de flexibilização de horários das Superintendências Regionais de Ensino, CREs, de férias prêmio da CREs e regulamentação da Lei nº 22.623, que estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais da educação ocorridos no âmbito das escolas públicas estaduais. Regulamentação do pagamento dos hospitais e prestadores de serviços pelo IPSENG até abril de 2018. Os trabalhadores rejeitaram também o termo de conciliação elaborado entre a categoria em reunião com representantes do Sindiúte e do governo, com a mediação do Ministério Público e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no qual o governo se comprometia a enviar projeto de lei específico para os reajustes de 2017 e 2018, tão logo o Estado retomasse ao limite prudencial previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo de Minas Gerais avalia que medidas irá tomar diante da decisão dos trabalhadores em continuar com a greve. Eucilene, o que você tem a dizer sobre a nota da Secretaria de Estado do Governo de Minas Gerais? A primeira coisa que eu quero dizer é isso aí é uma confissão de culpa. Ele está devendo. Se ele fez esse acordo, significa que ele está prometendo, ele está querendo, sabe que está em dívida com os trabalhadores. Segunda, é a lei de responsabilidade fiscal,
Em relação à educação, o Estado ele deveria gastar com a educação 25%. Isso é lei federal. Esse dinheiro, esses 25%, é suficiente para pagar professores, o piso, para fazer a manutenção das escolas, para garantir tudo aquilo que é direito dos trabalhadores. No entanto, ele não gasta esses 25%. Esse dinheiro ele é desviado para outras áreas e o que acontece? A educação fica sacrificada. Então ele não cumpriu, ele está declarando aí que ele não cumpriu. Nós não podemos aceitar atrelar o nosso aumento, a nossa carreira a essa lei de responsabilidade fiscal. Ela é número que o governo é que divulga. Não é números, nós não temos números corretos, não tem lá quanto que é. Esperar que o Estado atinja 46,5%, ele pode todo ano divulgar que atingiu 47%. E onde é que vai o nosso reajuste? É o congelamento da nossa carreira. Quando fala do adverb, o adverb 5% é o antigo quinquênio que era 10%, que o governo anterior tirou o nosso. O governo anterior, ele tirou nossos quinquênios, nossos biênios, tirou os nossos direitos. Esse governo tentou repor, colocou esse advérbio aí, que é 5% que a gente tem direito a cada 5 anos de serviço. E, no entanto, até isso demorou, ele está devendo um atrasado, que isso era para ser feito, acho que era 2015 que era para ser feito esse advérbio. Foi feito, acho que ano passado, 2016, ou foi 2017, que eu não tenho certeza. Ellen, o governo diz aqui que avalia que medidas irá tomar diante da decisão de vocês em continuar com a greve, de vocês, professores do estado de Minas Gerais. Se essa decisão for uma medida mais dura, por exemplo, como que vocês grevistas irão se comportar diante dessas medidas do governo? Nós iremos manter a nossa condição de greve, porque o sindicato, né, e nós vamos falar por quem nos representa, que é o sindicato, é o Sindiúti, nós não estamos falando da boca para fora ou inventando. Nós estamos, toda vez que é declarado greve, Fernanda, é avisado com antecedência, há uma pauta. Então, há estudos que são feitos com base nessas porcentagens do que deve gastar, do que não deve gastar. E o sindicato está dizendo, há dinheiro sim para o Estado pagar, né? Mas nós vamos pensar que, em contrapartida, o Estado não quer que isso ocorra. Então, ele vai pressionar de todas as formas. Nós vamos pensar que a greve é um direito legítimo, então quem tem contrato de trabalho não pode ter rescisão desse contrato de trabalho, né? Esse empregado ele não pode ser mandado embora, efetivo muito menos, vai perder o cargo porque está em greve, né? Não pode contratar outros para colocar no lugar, a não ser que esses serviços fossem essenciais, se fosse no caso do hospital, de água, né, de saneamento básico, em outras situações que a lei fala desses serviços essenciais. Nós vamos nos manter na condição. Apesar que, Fernando, nós não fazemos nada individualmente, é tudo coletivamente através de assembleia. Então, amanhã nós estaremos com amanhã em toda Minas Gerais, há atos regionais, né, de manifestação, amanhã em Montes Claros, na Praça da Estação, a partir das 8 horas, e no dia 4 de abril é a Assembleia Geral em Belo Horizonte para ver o que vai acontecer adiante. Então, nesse momento, seria imprudente da minha fala de falar assim, Fernando, então nós vamos acabar, ou então nós vamos continuar, porque essas decisões, elas são tomadas em coletividade, através de assembleia. Então, dia 4 de abril, em Belo Horizonte, vai ocorrer uma assembleia que vai ser votado o continuamento da greve ou não. O que nós estamos falando aqui e mostrando é que nós estamos em greve porque acordos não foram cumpridos, que como justamente a Silene falou, o governo está nos devendo, o Estado está nos devendo. Então, assim, qual é a nossa posição? Enquanto pessoas politizadas e conscientes do nosso direito, é que nós vamos manter até o governador se manifestar a favor da nossa causa, né? A favor do cumprimento disso. Negociamos parcelar isso, né? Não é pagar isso tudo à vista, é parcelado, mas nós não vamos retroceder. Mas é uma decisão que vai ser tomada em coletividade a partir do dia 4 de abril. Muito bem, nós vamos agora para as perguntas dos ouvintes, já chegando ao final do nosso programa. Tem uma pergunta aqui. Bom dia, Fernando, parabéns pelo programa. Inicio declinando minha admiração e respeito pela classe dos professores. Parece clichê, mas educação no Brasil não é vista como prioridade. Sou filho de professora e sou graduado em Educação Física e fui professor por 4 anos.
e essa falta de valorização do Estado à classe me fez sair e ir para a Polícia Militar. Eu gostaria de perguntar às duas convidadas se elas acham que essa não valorização dos professores por parte do Estado é uma omissão deliberada, haja vista que uma população analfabeta ou apenas alfabetizada funcionalmente é muito mais fácil de ser manobrada, ou seja, para o governo nem nada interessa a uma sociedade pensante. Não há um país sequer dito de primeiro mundo onde a educação não seja prioridade. Abraço. É o Sargento Dil que está perguntando. Bom dia, né? Nós agradecemos, né? E sabemos que quando nós ouvimos, né? E ainda mais também um servidor público, né? Com a força, né? De um sargento, valoriza a nossa categoria. Nós vemos também que nós não somos qualquer um, né? Nós fazemos a diferença. E como eu já havia falado anteriormente, com certeza há uma omissão, né? E isso não é feito de maneira inconsciente, né? Ou de maneira jogada ao acaso. É pensado, é planejado. Gramsci fala que que a elite que domina a economia, ela também domina intelectualmente. E domina como? Né? Introjetando ideologias, ideias na nossa cabeça de que aquilo que eles querem para acontecer. Porque nós vamos pensar que quanto menos politizado, menos consciente, menos crítico, mais fácil vai ser para ser manipulado. Quando eu tenho conhecimento dando referência à Bíblia, né, e a outra frase, na Bíblia fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O conhecimento da mesma forma, porque o conhecimento, ele liberta. Então, essa omissão, ela é planejada, ela é calculada para que isso realmente ocorra. Quando nós tivermos alunos, cidadãos, que não apenas leiam, mas que saibam interpretar, que não apenas ouçam uma notícia, mas saibam interpretar aquela notícia, ler entre linhas, ler o que não está escrito, ouvir o que não for dito, aí de fato essa transformação vai ocorrer, né? E é esse o maior medo das elites que nos dominam, das elites que nos manipulam, né? É nós termos conhecimento, é nós sermos críticos, porque nós não vamos calar para o nosso presidente, nós não vamos nos calar para o nosso governador, nós não vamos nos calar para o nosso deputado, nós não vamos nos calar para o nosso vereador, nós não vamos nos calar para o nosso prefeito. Nós vamos cobrar porque nós sabemos que quando ele faz alguma coisa, quando o legislativo, o judiciário, o executivo, ele faz algo, ele não está fazendo um favor, ele está fazendo aquilo que é a obrigação dele enquanto ele nos representa, porque esse poder nós demos a ele, né? E se o poder está conosco, então nós vamos lutar para que realmente faça valer esse nosso poder. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui. Olá, bom dia a todos, em especial as entrevistadas de hoje do Sala de Entrevista, Eucilene e Ellen. Gostaria de cumprimentá-las e parabenizá-las pela profissão e pela luta da classe. Bem, gostaria de saber por que é incoerente professores e alunos furarem a greve. O que os alunos e funcionários da escola podem fazer pela greve? Há alguma penalização na carreira pelo fato de um professor ter aderido à greve? De que forma os pais dos alunos devem ser conscientizados de que essa greve não os prejudicará? Quais os principais pontos positivos, benéficos e negativos, prejuízos dessa reivindicação? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa, boa semana a todos. É o Japa que está perguntando. Eucilene, você responde para a gente aí. Professor furar a greve. Eu acho uma incoerência, como se diz, você começar uma luta, é como se você fosse um soldado em frente da batalha e você largasse os outros para poder receber as balas, entendeu? É incoerente uma pessoa entrar em um movimento, participar desse movimento e no meio desse movimento, quando ele está se fortalecendo, ele abandonar o barco. E há algum prejuízo para o profissional que adere à greve? Alguma penalização? Não, hoje não, porque a gente tem as penalidades que a gente sofria era corte do dia, corte pagamento, e como essa greve ela é legal, ela foi já foi passada para o governador, já foi tudo esclarecido, né? Tudo correto dentro da lei, então não há nenhuma penalidade, tá? Então isso eu até hoje já falo que eu estou nesse caminho há 35 anos,
já me aposentei por um cargo, greve, fiz todas as greves necessárias que o Estado fez, nunca vi nenhuma penalidade, a não ser o pagamento que realmente faz uma falta doida quando ele é cortado. E de que forma, o Japa pergunta, que os pais devem ser conscientizados de que essa greve não irá trazer prejuízos aí para os estudantes, para os filhos deles? É a lei federal que garante os 200 dias letivos para o aluno. Indiferente se você vai passar o mês de julho na escola, se vai ter sábado de reposição, se vai entrar, a gente tem que garantir os 200 dias. O aluno não pode formar, não pode receber nenhuma, ser uma progressão, né, e para outra turma, outra coisa, sem cumprir os 200 dias. E ele pergunta também quais os benefícios e quais os prejuízos de um movimento como esse. Bom, os benefícios, em caso de vitória, para nós é só satisfação, né? Não existe outra coisa. Benefício seria a categoria conseguir o aumento salarial que busca, né? Isso, a união da categoria mostra também a força dessa categoria para o Brasil, né? Mostra para o Brasil como a força que os profissionais da educação têm. E negativo, eu não vejo os pontos negativos nesse momento, não. Alguns falam, o aluno fica sem aula. Ele não fica sem aula, porque ele tem o direito garantido que lá na frente ele vai ter a reposição dele. Essa reposição num período de férias, por exemplo, como é o caso que ocorre, a gente já viu em outras greves, não seria aí um prejuízo para o aluno? Para uma família que de repente planeja uma viagem nas férias e isso não pode acontecer? Sim, eu acho que tudo que você planeja e depois não dá certo é ruim, né? Para todo mundo. Mas acontece que os pais falam assim, mas alguns pais falam que vai na escola, o aluno não vai à aula no sábado. Nós estamos lá. Todo sábado tem aula, todo período de férias, nós estamos lá pronto para receber o aluno. Se o aluno não comparece, se o aluno se sente, não foi à escola, não é culpa do professor, é culpa dos pais que não levou na escola. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui. Bom dia a vocês, o programa está imperdível, parabéns. O que será dos jovens e crianças com a educação sem condição de formar para o futuro? Os profissionais sem condição de dar o melhor de si é uma vergonha para o governo. É a Marlene de São Matias que está fazendo essa colocação, Ellen. Com certeza, né? Parte do princípio daquele de valorização, né, Fernando? Que nós precisamos garantir a nossa formação, né? Que seja a nível de pós, de mestrado, de doutorado, né? Essa formação nossa que é contínua, né? O professor, ele não pode parar no tempo. Eu fiz faculdade em 2009, estudei só lá e pronto, acabou, né? E parte desse princípio que nós precisamos ter um salário digno que se adeque às nossas condições. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui. Olá, sou Matheus Araújo Silva, estudante da Escola Estadual Santana e gostaria de saber quais medidas os alunos devem tomar, né, para ajudar na realização desses direitos dos professores, para que esses direitos sejam cumpridos. Um aluno aí solidário a vocês, né? A gente pede nas salas de aula que os alunos enviem e-mail para o governo, para os deputados, para os políticos de forma geral, para poder nos ajudar, porque aí vai mostrando a força desses alunos. Quanto aos profissionais da educação, nós temos também, amanhã, vai haver uma manifestação em Montes Claros e o Sindiúti está disponibilizando um ônibus para sair daqui da cidade, para os profissionais, o ônibus e alimentação para poder ir a essa manifestação. Eu estou pedindo para todos aqueles que desejam ir para entrar em contato, né, comigo e dar o nome para a gente poder organizar a excursão, a ida, porque vai ser a todas as cidades que está em torno de Montes Claros que vão participar dessa manifestação amanhã. Muito bem, nós estamos chegando ao final deste programa de hoje, Sala de Entrevista. Acredito que bem interessante aí para esclarecer diversas questões para a categoria, né? Os professores que estão nos ouvindo aí nessa manhã, também para os pais e para os alunos, como a gente viu aqui, participação de alunos também. Ellen, Christian, eu quero te agradecer imensamente por ter vindo nesta manhã de segunda-feira nos conceder essa entrevista e com muita propriedade no que você falou. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Nós ficamos felizes pela oportunidade, pelo profissionalismo com que a Rádio Globo tem
tomado na nossa cidade, né? Não só nessa questão, mas em várias outras questões do nosso município, a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional. Nós que agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui falando. Ok, muito obrigado, Ellen, e seja sempre bem-vinda aqui à Rádio Clube. Eucilene, representante do Sindiúti aqui no município de Brasília de Minas. Muito obrigado, Eucilene, por vir nos trazer esses esclarecimentos que acredito que tenham sido aí muito importantes para a sociedade brasileira-minense. Eu que agradeço. Agradeço em nome dos profissionais de educação, que eu sou representante do Sindiúti, e quero também convocar esses profissionais para aderir à greve. O movimento, ele se torna maior quando a gente tem mais adesão, tá? E agradecer à rádio, porque é uma oportunidade, e é uma oportunidade da gente falar não só para Brasília de Minas, mas para falar para todo o norte de Minas, porque é grande a abrangência da rádio. Ok, muito obrigado a vocês então. Então, aí nós encerramos a nossa entrevista de hoje com Maria Eucilene Fernandes, professora de Geografia e representante do Sindiúti aqui em Brasília de Minas. Também Ellen Christian Bernardi, professora de Sociologia. Hoje falamos sobre a greve dos professores do estado de Minas Gerais. O Sala de Entrevista da segunda-feira que vem será com o prefeito de Brasília de Minas, professor Gelson. Esse programa terá a participação da sociedade. Se você quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, algum problema que você tem no seu bairro, na sua rua, alguma solução que você busca da gestão pública, você pode mandar aí já a sua sugestão para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Críticas e sugestões serão recebidas aqui pela nossa produção e colocadas em pautas para nós perguntarmos ao prefeito Gelson Silva na segunda-feira no programa Sala de Entrevista. Nosso programa de hoje está ficando por aqui. Fique com Deus, valeu. Obrigado pela enorme audiência de sempre. Até segunda. Tchau, tchau. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida.